Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo, seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui novamente, que bom saber que você acessou esse canal mais uma vez, para juntos nós estudarmos a Bíblia, não é? Nós já estamos aqui há muito tempo, mais de 200 dias só em 1 Coríntios, e hoje que nós vamos terminar ainda o capítulo 12. Tem sido bons estudos, a gente está indo bem devagar, versículo por versículo, olhando o contexto, tirando lições para as nossas vidas, mais uma carta bíblica que nós praticamente dissecamos ela, né? E saber que você tem me acompanhado nisso me alegra muito, que a gente está estudando junto a Bíblia. Como eu falei esses dias, você está praticamente aqui do meu lado, no meu escritório, no lugar onde eu estudo, preparo as mensagens e a gente está estudando a Bíblia juntos. Então isso é muito importante. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos então encerrar o capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículos de 27 a 31. A gente vai estar falando sobre um chamado. Você tem um chamado. Então sirva com fidelidade no corpo de Cristo. Hoje a gente encerra, não é, falando aqui sobre essa mutualidade do corpo de Cristo, pensando um pouquinho sobre a diversidade das funções e a unidade no propósito. O texto bíblico diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro os mestres, e assim segue o texto bíblico. Paulo encerra então esse trecho com uma lista de ministérios, de dons. Paulo vem mostrando que cada membro tem uma função única, mas que todos servem o mesmo Senhor. A beleza da igreja, e nós temos estudado isso aqui nesses últimos dias, a beleza da igreja está justamente nessa harmonia entre os diferentes, na fidelidade em que cada um tem o seu chamado, em que cada um desenvolve o seu dom. Paulo começa com essa afirmação tão poderosa: vós sois o corpo de Cristo. Isso fala de uma identidade coletiva. Isso traz a ideia de que todos nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo. Mas ele continua ainda dizendo: e individualmente membros desse corpo. Não sei se você percebeu, mas Paulo trouxe uma responsabilidade coletiva e ele trouxe também uma responsabilidade individual. Ele diz: vocês são o corpo, mas depois ele vai dizendo individualmente membros desse corpo, ou seja, fazemos parte de um todo, mas somos cada um membro. A igreja é um organismo vivo, cada membro tem uma função específica. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes e reforço terminando o capítulo 12. A unidade não anula a diversidade. A unidade não anula a diversidade. Somos um, mas com dons diversos. E essa diversidade, ela não ameaça a unidade. Essas diferenças de dons, elas não ameaçam, elas não atrapalham a nossa unidade que nós temos em Cristo Jesus. Paulo apresenta alguns ministérios. Paulo fala de apóstolos, profetas, mestres, socorros, governos, não é? Já estudamos aqui, mas só reforçando, aqueles dons extraordinários cessaram, foram sinais apostólicos, já falamos isso aqui em estudos anteriores, como milagres, línguas, curas, não é? Eles foram para autenticar a mensagem do Evangelho, foi para que as pessoas pudessem dar autenticidade ali no início da igreja, e esses dons cumpriram seus propósitos e cessaram com o fechamento do cânon bíblico. Então, ali marca o fim, né? Com o fim da era apostólica, esses dons extraordinários, eles cessaram.
MacDonald, ele reforça a visão dizendo: os dons miraculosos tinham função específica e temporária. Hoje o foco está nos dons de ensino, liderança, serviço e edificação. Um outro comentarista que eu sempre gosto muito quando estudo a palavra, que é o Wisby, ele diz assim: a igreja precisa menos de espetáculo e mais de fidelidade. Os dons permanentes são os que sustentam a vida espiritual da comunidade, da igreja. Hoje nós precisamos mais de espiritualidade, de fidelidade, do que de espetáculo. E infelizmente hoje o que nós mais vemos são pessoas dizendo e chamando de dons aqueles espetáculos, coisas que dão até medo, que assustam, que a gente está vendo aí todo dia nessas redes sociais, nesses lugares chamados templos, né, chamados igrejas, cada coisa bizarra, assustadora, e diz que isso é dom, isso é de Deus. É terrível, triste, mas biblicamente falando, estou muito longe do que de fato é o propósito de Deus para a sua igreja. Deus hoje quer fidelidade, santidade, obediência. O que nós temos hoje são esses dons de serviço, de edificação. E aí nós pensamos, será que nós todos temos entendido o nosso chamado, a nossa função? Será que todos temos entendido que nós não estamos na igreja por acaso, mas nós estamos na igreja por desígnio de Deus? Você que me acompanha, você faz parte da igreja, você é a igreja por desígnio de Deus, o Senhor te colocou aí. A vocação cristã, ela é coletiva, mas também é pessoal. Deus chama a igreja, mas também chama cada membro. Esse texto que encerra o capítulo 12 é maravilhoso. Paulo fala do corpo, mas ele fala da individualidade. Nós servimos como um corpo, mas nós temos responsabilidades individuais. Talvez seja o seu dom ensinar, talvez seja servir, talvez seja aconselhar, talvez seja liderar, seja interceder, contribuir, organizar, não importa qual seja. O importante é descobrir, desenvolver e servir com fidelidade. Não existe cristão sem ministério. Se você foi salvo, você foi chamado, você tem uma responsabilidade. E o que eu posso dizer para você nesse nosso encontro aqui, não enterre o seu dom. Não enterre o seu dom, não esconda, não se acomode. Deus quer usar você. A igreja precisa de você. O corpo precisa de você. Você é membro do corpo. Você já descobriu o seu dom espiritual? Você tem servido com ele? Você tem buscado crescer, aprender, desenvolver? A igreja que desperta seus dons é uma igreja viva. A igreja que ignora seus dons é uma igreja morna. E você sabe o que Deus diz sobre o morno, né? Ele repudia, ele vomita, ele não tolera. Então, não seja um espectador, seja um participante, seja um instrumento nas mãos de Deus. Cada membro tem uma função, cada dom é importante. A diversidade mostra essa beleza da unidade. Então, eu termino o nosso estudo de hoje, o capítulo 12, dizendo: descubra o seu chamado, desenvolva o seu ministério e sirva com fidelidade aquilo que Deus confiou para você. E lembre-se, você é parte do corpo, você tem propósito, você foi chamado para servir. Pensa nisso, não se engane. Não deixe pensar que você não tem dom, que você não serve para nada, que você não tem o que fazer. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um propósito. Descubra o seu dom, sirva com fidelidade. Saiba, você foi chamado para algo. Que Deus te abençoe. Pensa nisso. E até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.